Seja bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós estaremos comentando a lição de número 7, que é essa lição aqui da segunda revista, do segundo trimestre de 2025 da CPAD da Escola Bíblica. E o tema deste estudo é Eu sou a ressurreição e a vida. E eu quero pedir também para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ou seja, curtir o vídeo e compartilhar também nos seus grupos. Então, vamos entrar aqui nos estudos, o comentário sobre esta lição. E os textos bíblicos que foram utilizados são o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 14 e 15, do 17 ao 21 e do 23 ao 27. Vamos aqui entrar na introdução, que diz o seguinte: o encontro de Jesus com Marta ao chegar a Betânia revela aspectos especiais que poderão edificar a nossa vida espiritual por meio do estudo da Palavra de Deus. Nesta lição, iremos refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. Iremos também nos aprofundar no diálogo entre Jesus e Marta sobre a ressurreição do seu irmão e, além disso, a partir do milagre de Lázaro, vamos examinar a doutrina fundamental da ressurreição do corpo, tal como é ensinada por Jesus e todo o Novo Testamento. Então, nesse estudo dessa lição, ela vai girar em torno da questão do acontecimento ali da ressurreição de Lázaro. É aquela passagem ali onde Jesus ressuscita Lázaro, que já estava morto, que já tinha 4 dias que tinha morrido. Então, vai ser em torno dessa passagem, desse trecho, dessa perícope. E assim, em cima dela, vai abordar questões que envolvem a ressurreição do corpo, que é a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos seres humanos que vão estar diante de Deus. A lição tem 3 partes, além da introdução. A primeira parte, vamos ver o propósito de Jesus. A segunda parte é o encontro de Marta com Jesus. A terceira parte, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. E a conclusão para finalizar. Primeira parte, o propósito de Jesus. Primeiro ponto, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo. O milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos abordando. Este é o último dos 7 sinais, ou seja, milagres encontrados no Evangelho de João, e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Então, o estudo é em torno da questão da morte de Lázaro, quando se recebe a notícia de Lázaro, da sua morte, e assim nós podemos ver que apenas no Evangelho de João é que existe o registro dessa ressurreição de Lázaro. Nos outros evangelhos tem a ressurreição da filha de Jairo, tem a ressurreição do filho da viúva de Naim, mas não tem da ressurreição de Lázaro. Isso é um fato interessante, porque apenas o Evangelho de João narra este grandioso milagre. Ponto 2. O desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Devido ao carinho e à amizade que nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava, elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no templo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que essas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo.
ainda que após o sepultamento de Lázaro. Então, isso é uma meditação interessante, porque quando Lázaro tem um problema, uma doença, elas mandam avisar, olha, ele está doente. Aquele que tu amas está doente. Então, Jesus espera um pouco. Ele não vai naquele momento. Então ele morre. Então há um sofrimento. Então, às vezes, a vontade humana não está de acordo com a vontade de Deus. E aí há um sofrimento, mas é necessário confiar para que no devido tempo Deus possa dar a resposta. Deus possa mostrar qual que é a sua vontade. Então isso acontece também na vida das pessoas que servem a Deus na presente época. Terceiro ponto, o tempo divino. Maria e Marta acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que Nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Contudo, Jesus Cristo estava prestes a realizar um magnífico milagre, que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia. Então, se Jesus tivesse ido logo de imediato a encontrar a família, ele teria curado ali. Mas o objetivo de Deus era que o milagre fosse extraordinário, fosse maior de todos, fosse um milagre realmente diferente dos outros. Então, esse era o objetivo de Deus, esperar o momento certo para que Lázaro morresse e depois, então, realizasse esse grandioso milagre aqui. Então, você vê que é muito superior ao que elas poderiam esperar, que aconteceu ali. Segunda parte, o encontro de Marta com Jesus. Primeiro, o encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Ao vê-lo, expressou a sua convicção de que, se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida estava ali, diante dela. Então, quando você lê os trechos bíblicos, você vai ver que Marta, que as irmãs dele, elas tinham uma grande preocupação. Elas até clamam a Jesus e falam, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, quando ele estivesse doente, ele não teria morrido. Então, você vê que elas tinham uma dificuldade, apesar de crer na ressurreição da carne, do corpo, mas elas tinham uma dificuldade em acreditar que Jesus era capaz de fazer uma coisa muito maior ainda. Trazer um morto, uma pessoa que já estava em decomposição de volta à vida. Então, por isso que elas falam, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas tinham fé que ele tinha capacidade de curar. Mas aquele milagre ali, depois que o corpo já estava em decomposição, é possível que elas não tinham aquela fé, não acreditavam que aquilo poderia acontecer. Continuando a leitura. 2. Quando Lázaro ressuscitaria? Quando Lázaro ressuscitará? É uma pergunta. O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como era ensinada no judaísmo. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Contudo, Jesus não se referia primeiramente ao milagre da ressurreição do último dia, como ela pensava, mas sim à realidade daquele instante presente. Para ilustrar essa verdade, ele declara, eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, Nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Então, elas criam na ressurreição, mas naquela ressurreição do fim, do final. Talvez até a ressurreição do juízo final, do último dia. Mas Jesus diz para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Então, não precisa esperar lá. Ele ia ressuscitar naquele momento. Então, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele invoca o quê? O Deus lá, que se apresentou a Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou. Ele prova que ele é o mesmo Jeová. Eu sou.
Essa é a resposta de, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho a capacidade de trazê-la agora de volta à vida. Então, isso que ele demonstrou ali para elas ali. 3. Promessa de vida. Na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições valiosas. Primeiro, a soberania do filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele coloca-se como fonte de toda a vida, tanto o plano material quanto espiritual. Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material como espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. Então, material no sentido de que o corpo será ressuscitado, espiritual no sentido de que o espírito também está edificado e fortalecido, firmado na verdade que é Cristo Jesus. Terceira parte, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Primeiro, a ressurreição do corpo. O milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. No entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João 5, Nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo glório, destinado à condenação eterna. Então aqui se menciona então, as duas ressurreições, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos para a condenação eterna. Ponto 2. Da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. O nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre vida natural e vida eterna. Assim sendo, conforme diz ainda que esteja morto, viverá, para o crente a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então a gente vê aqui nesse comentário que a vida eterna oferecida por Cristo é o maior presente. Numa época em que vivemos, onde a liderança de muitas igrejas oferece autoajuda, carro novo, dinheiro, isso foge completamente do ensino do Evangelho de Cristo, completamente. Deixam de lado a vida eterna e focam que na vida material, com promessas falsas. Eles chegam até se apresentar na TV e falam, a vida tem sido assim, assim, assim. Mas isso não bate com o Evangelho de Cristo. Isso não tem nada a ver. E são promessas mentirosas para atrair a pessoa. Então, isso que se passa na televisão, dos falsos evangelistas aí, são falsas promessas para atrair o povo. Mas a promessa verdadeira é essa aqui, ó, vida eterna, para todo aquele que nele crê. 3. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Contudo, ao declarar sobre Lázaro, Lázaro, vem para fora, nosso Senhor revela aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa viva esperança. Conclusão para terminar. Essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Maria, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados.
essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então aqui foi a lição de número 7 que nós pudemos comentar neste vídeo, e que Deus possa nos dar graça e, se assim nos permitir, até o próximo vídeo com mais um estudo e um comentário das lições bíblicas. E muito obrigado.